A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 9 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Amados, hoje nós vamos estudar Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Paulo, ele foi um mestre extraordinário. Além de pregar o evangelho, ganhar almas para Cristo, Paulo, ele foi excelente na arte de fazer discípulos. Paulo deixou um grande legado para a igreja em todos os tempos. E em nossos dias, no século 21, nós devemos seguir os ensinos de Paulo, também pregar o evangelho para alcançar as almas, ensinar e fazer discípulos para que as novas gerações possam ser abençoadas com os ensinos de Paulo deixado nas Sagradas Escrituras. O nosso enfoque nesta lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Primeiro ponto, o ponto de partida. Tudo tem um começo, tudo tem um ponto de partida. E o começo do ministério do apóstolo Paulo deu-se início quando Cristo teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Paulo caiu por terra, ficou cego, foi conduzido à cidade de Damasco. Quando Ananias orou por Paulo, ele recuperou a sua visão, passou a pregar na sinagoga em Damasco. Mas em Damasco ele foi perseguido pelos judeus e perseguido pelas autoridades que queriam tirar-lhe a vida. E assim Paulo teve que fugir. Ele desceu em um cesto durante a noite sobre o muro das cidades. Alguém segurava aquela corda para que Paulo descesse. E assim, nós podemos ver que na missão de pregar o evangelho, na obra do Senhor, sempre deve ter alguém na nossa retaguarda, nos dando apoio. As Escrituras não afirmam quem era aquele homem, mas certamente ele prestou um relevante serviço ao Senhor e também a Paulo. E aqui nós podemos ver que Paulo, então, foi para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo foi apresentado por Barnabé. Barnabé, ele foi muito influente na vida de Paulo. Em Jerusalém, os discípulos, os apóstolos, os judeus não acreditavam na conversão de Paulo. Por isso, em Jerusalém, ele foi rejeitado. Paulo foi para Tarso, a sua cidade de nascimento, e ali em Tarso, Paulo ficou aproximadamente 10 anos esquecido. Mas foi naquela cidade que novamente Barnabé, ele marca presença na vida de Paulo, quando ele vai buscar Paulo para ensinar na igreja de Antioquia. E em Antioquia, Paulo ele ensinou durante um ano. Foi na cidade de Antioquia que o Espírito Santo disse à igreja: separai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E ali de Antioquia, Paulo e Barnabé empreenderam a primeira viagem missionária. Paulo ele foi para a Ásia, e aqui nós vemos como referencial a cidade de Éfeso, a grande metrópole da Ásia. Em Éfeso, Paulo pregou o evangelho, conquistou almas para Cristo
E ali em Éfeso foi o local, o ponto estratégico para que Paulo pudesse formar novos discípulos. Para formar novos discípulos, para estabelecer novos colaboradores, novas pessoas vocacionadas para atuar na região da Ásia, nós vemos que Paulo empenhou na área do ensino para formar novos discípulos. Sem uma boa preparação, sem uma boa dedicação ao ensino e ao aprendizado, jamais podemos formar discípulos. Mas ali em Éfeso, todos aqueles que se rendiam a Cristo, tinham o coração ardente à causa do Evangelho, se tornaram discípulos de Paulo e então tornaram-se importante a pregação do Evangelho, não somente na Ásia, mas em várias partes do mundo gentílico daquele tempo. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo foi um ministério abençoado, um ministério amplo, um ministério internacional, porque Paulo, ele pregava em várias regiões do mundo gentílico daquele tempo. Para levar as boas novas, as novas culturas do mundo, Paulo, ele não podia atuar sozinho, por isso Paulo investiu em pessoas que lhe auxiliassem. E aqueles que recebiam a Cristo, que se convertiam ao Senhor, se tornavam auxiliares de Paulo, aprendizes do Evangelho. Foi assim que Paulo, ele investiu em muitas vidas que estavam ali em Éfeso, aprendendo com Paulo acerca das Escrituras. Nós temos também a responsabilidade de pregar o Evangelho, de alcançar vidas para Cristo, de ensinar, fazer discípulos e também deixarmos um legado para esta geração. Foi exatamente isto que o apóstolo Paulo ele fez quando esteve em Éfeso. Ele investiu em muitas pessoas como Timóteo, como Tíquico, Aristarco, Gaio, Filemon e tantos outros. Nós vemos na relação da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, uma relação grandiosa de discípulos que estiveram sobre a influência do apóstolo Paulo e se tornaram servos do Senhor, se tornaram também mestres, influenciando a obra, não somente naquele tempo, mas servindo de inspiração até mesmo para nós aqui na era pós-moderna. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Paulo, um mestre inspirado. Foi exatamente ali na cidade de Éfeso que Paulo, ele inspirou, ele ensinou os novos servos que se rendiam a Cristo. Ali Paulo se tornou o mestre inspirado para todos aqueles que lhe ouviam. E assim, nós vemos que o ensino de Paulo naquele tempo tinha um alvo, tinha um objetivo, porque Paulo reunia os vocacionados para lhes ensinar como pastorear uma igreja. E assim, Paulo ele deixou 3 cartas consideradas cartas pastorais, onde tem os ensinos e diretrizes para os obreiros em todos os tempos. Estas cartas são 1ª e 2ª Timóteo e também a carta a Tito. Nessas cartas estão ali as relações de qualidades de um obreiro, de virtudes de um obreiro. E ali nós vemos o apóstolo Paulo ele tratando acerca do caráter moral, do caráter espiritual e da reputação do obreiro e também da sua vida familiar. Quando nós falamos de caráter, o que é caráter? Caráter é o somatório das nossas qualidades morais, é a nossa forma de ser, sentir e agir. E essas qualidades podem ser boas ou más, e são elas que determinam se somos um bom ou um mau caráter.
Mas o apóstolo Paulo também, ele relata acerca da reputação do obreiro. O que é reputação? Reputação é aquilo que os outros dizem acerca de nós. E nós sabemos que o obreiro ele deve ter boa reputação, ele deve ter a consideração, primeiro da família, da igreja e de todos aqueles que são de fora. E assim, nós vemos que o obreiro qualificado, o obreiro aprovado, ele tem que passar pelas diretrizes das Escrituras para que ele possa verdadeiramente ser um obreiro aprovado. Infelizmente, existem muitos obreiros que deixam a desejar, porque não passou por esta escola de Paulo, não passou pelos ensinos das Escrituras, não absorveu os ensinos que estão contidos nas Escrituras, que visa dar qualidade e exemplo à vida de um obreiro. Neste sentido, nós podemos ver que a preparação de novos obreiros deve ser um cuidado constante, não somente da igreja do passado, mas também da igreja contemporânea. Esse deve ser o cuidado da igreja em nosso tempo. Precisamos ter vigilância, precisamos observar se o obreiro tem vocação, se tem chamada para o ministério, porque somente aqueles que têm a vocação e chamada para o ministério pode ter um ministério produtivo, um ministério exemplar, um ministério que não tem do que se envergonhar. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Primeiro ponto: a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e gnósticos. Primeiramente, amados, nós vemos aqui que o texto nos diz sobre o legado doutrinário de Paulo. Quando nós falamos em legado, nós precisamos compreender o que é legado. Legado é o contrário da herança. Herança são bens patrimoniais, empresas, fazendas, comércios, contas bancárias, que são deixadas para herdeiros. Mas legado são valores não materiais deixados por uma pessoa que influencia um grupo, que influencia uma comunidade, uma geração, até mesmo o mundo em todos os lugares. E assim, nós vemos que o apóstolo Paulo verdadeiramente, ele deixou um legado para o mundo. E este legado de Paulo tem influenciado as vidas dos obreiros em todas as gerações, inclusive no nosso tempo. No primeiro ponto nos diz as advertências de Paulo acerca dos judaizantes e gnósticos. A letra A: o que eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, amados, Paulo, ele pregou entre os judeus. Muitos judeus foram receptíveis à palavra do Senhor, mas outros recusaram a palavra do Senhor. E assim, nós podemos ver que aqueles que receberam a palavra do Senhor, muitos deles se tornaram judaizantes. O que era judaizantes? Judaizantes eram os judeus que se convertiam a Cristo, mas insistiam em viver segundo os requisitos e padrões da lei. Eles eram ainda observadores das leis cerimoniais, das leis morais, e eles então acreditavam que para ter a salvação precisava ainda manter aquelas tradições. Os judaizantes, eles não aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Para eles, os gentios, para obter a salvação, precisavam também observar os requisitos da lei, as leis morais, as leis cerimoniais, a guarda do sábado, a circuncisão, inclusive muitas coisas acerca do alimento. Aqui nós podemos ver que esta situação trouxe um conflito interno na igreja,
porque os judaizantes, eles queriam forçar os gentios a se circuncidarem. Então, nós vemos aqui que para eles a salvação dos gentios dependia da observância da lei. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo aqui uma defesa extraordinária acerca da liberdade cristã. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Estais, pois, firme e não volteis a um jugo de escravidão. Nós vemos que todo este conflito interno que aconteceu na igreja primitiva entre os judaizantes e os convertidos, que eram gentios, fez com que isso trouxesse uma perturbação ali na igreja, porque para os judaizantes a graça de Jesus Cristo não era suficiente para a salvação dos gentios. Então nós vemos aqui que a graça de Deus ela é liberada para todos. O apóstolo Paulo, ele fez uma defesa do evangelho, ele fez a defesa da graça e ele deixou um legado nesta defesa, porque Paulo, então, ele afirma que quanto à natureza da salvação, a graça, ela não é dada por mérito humano, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Todo esse conflito interno que havia na igreja, nós podemos ver que resultou no Concílio de Jerusalém, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e o versículo 10. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo no Concílio de Jerusalém. Nós vemos aqui que Paulo, juntamente com os judaizantes e até mesmo com os fariseus, reuniram com os apóstolos. E ali naquela reunião, Pedro, tomando a palavra, ele diz: agora, por que tentais a Deus, pondo sobre os apóstolos e os discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? E ali então foram decidido a causa dos gentios, que a liberdade cristã estava à disposição para eles. A partir de então, a igreja do Senhor passou a ter paz. E assim, nós vemos que a graça do Senhor, ela é sempre manifesta, trazendo salvação, trazendo redenção para todos os homens, onde judeus e gentios podem estar juntos, comungando desta comunhão extraordinária no corpo de Cristo. Vamos para a letra B. Quem eram os gnósticos? Meus amados, havia entre os cristãos adeptos do gnosticismo. Mas quem era o gnosticismo? O gnosticismo era formado pelos filósofos daquele tempo. A cidade de Éfeso, ela tinha uma grande influência na filosofia, porque a Grécia, ela tinha exportado filosofia por todos os lugares do Império Romano, e a cidade de Éfeso, sendo uma grande metrópole, ela recebeu a influência desses filósofos. Foi ali na cidade de Éfeso que Paulo precisou defender o seu apostolado. Foi ali na cidade de Éfeso que Paulo precisou defender o evangelho, porque ali os gnósticos, eles aplicavam a filosofia para interpretar o evangelho. O evangelho, ele não pode ser interpretado à luz da filosofia, mas à luz da revelação do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. O apóstolo Paulo também afirma em 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 27, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. E assim, nós podemos ver que para os gnósticos, a liberdade cristã, para os gnósticos, a interpretação do evangelho, para o gnóstico, a forma de viver, nós podemos ver que tinha um conceito diferente. Para eles, o espírito era bom, mas a carne é mal. Para eles, o espírito é bom, mas a carne, ela não presta para nada. Então vemos aqui uma valorização do espírito em depreciação da carne. Mas vemos também que o apóstolo Paulo, ele faz aqui algo extraordinário, porque a graça de Deus não pode ser banalizada. Por isso, nós vemos Paulo, ele fazendo aqui uma refutação do falso evangelho que era pregado na cidade de Éfeso pelos gnósticos. Paulo afirma na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O legado de Paulo para nós no século 21 é que nós não devemos banalizar a graça de Deus. Muitas pessoas em nosso tempo têm banalizado a graça de Deus, mas a graça de Deus é algo tremendo. A graça de Deus, e aqui, quando nós falamos em graça, devemos compreender que a graça não é de graça. A graça de Deus custou alto preço. A graça de Deus foi manifesto através do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho. A graça de Deus é manifesta também através da misericórdia de Deus e da justiça de Deus. E todos esses requisitos, amor, misericórdia e justiça, são virtude dos atributos divinos que somente Deus tem. Somente Ele pode agregar a sua justiça com a sua misericórdia, porque enquanto a justiça diz que o pecador tem que morrer, a misericórdia diz que ele não pode morrer. Por quê? Porque Deus aplicou através do amor. Então somente Deus, ele pode agregar esses valores, até mesmo opostos, trazendo benefício para a humanidade. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição: o compromisso de Paulo com o Senhor. Veja, meus amados, aqui nós podemos ver que Paulo, ele tinha um grande compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, ele não preocupava com os líderes, com os falsos mestres, mas ele preocupava com a pregação genuína da palavra do Senhor. Ele preocupava com o seu ensino, ele preocupava em viver aquilo que ele pregava e pregar somente aquilo que ele vivia. Veja só, o apóstolo Paulo tinha um compromisso de servir ao Senhor, servir a Deus. Qual era o compromisso de Paulo? Servir fielmente, servir humildemente e servir ao Senhor com muito amor. Então nós vemos que esse compromisso ele adquiriu do Senhor e ele então desempenhou com muita eficácia. Quando Jesus enviou Ananias para orar por Paulo, nós vemos que Ananias, ao recusar, ao temer, Jesus ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis, aos judeus
e aos gentios. E Paulo então, ele foi, Jesus ainda acrescentou, e ele saberás o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então nós vemos aqui que o desapego de Paulo, a responsabilidade, o compromisso, a entrega, a doação de Paulo era algo muito extraordinário. Então nós vemos aqui que Paulo, em todos os lugares que ele passava, ele tinha um compromisso extraordinário de não abrir mão das suas convicções espirituais que ele tinha recebido na sua conversão. Neste sentido, nós vemos que Paulo, quando foi se despedir dos obreiros na cidade de Éfeso, nós vemos ali que ele procurou deixar naquela cidade um grande testemunho de amor ao Senhor e também à igreja naquele local. Ali naquela cidade, Paulo enfrentou provas, ele lutou com feras, mas as feras não eram ali animais selvagens, eram os filósofos que queriam deturpar o evangelho. Mas ali em Éfeso, Paulo experimentou o primeiro amor daquela igreja, o primeiro amor que depois foi esfriando. Há cerca de 30 anos aproximadamente depois, Cristo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2 de Apocalipse, e Jesus, ele censura aquela igreja que deixou o primeiro amor vivido por Paulo, o primeiro amor ensinado àquela igreja quando os cristãos, eles abraçaram a graça do Senhor. Então, nós sabemos, amados, que precisamos pregar o evangelho e refletir na nossa vida pessoal, também na nossa vida pública, a seriedade que merece o evangelho. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Paulo apela aos líderes, primeiro ponto, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 24, o apóstolo Paulo, ele fala: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre um desapego na sua vida ministerial e o desapego que todo obreiro ele deve ter. Paulo, ele tinha o coração livre, ele tinha o coração livre da ganância, livre da avareza. Por isso nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele fala da avareza, ele fala de uma forma firme, de uma forma tremenda, na carta aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 5, quando o apóstolo Paulo, ele fala acerca da natureza terrena, acerca da natureza caída do homem, e ali ele relata acerca dos desejos carnais, que são a prostituição, a lascívia, a impureza. O apóstolo Paulo acrescenta ali a avareza como sendo idolatria. E assim, nós podemos ver que o avarento, ele ama mais as coisas terrenas do que a Deus. Ele ama mais as coisas do que os homens. Ele tem dificuldade até mesmo de doar liberadamente. Assim, ele tem dificuldade de entregar até mesmo uma oferta à igreja onde ele serve. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós não devemos apegar às coisas terrenas, nós não devemos ter apego às coisas materiais. O nosso foco deve ser no Senhor, o nosso foco deve ser na glória eterna. O desapego das coisas materiais faz com que o obreiro ele seja verdadeiramente desapegado de todas as coisas para servir ao Senhor com exclusividade. E assim, nós podemos ver
que o obreiro, ele precisa dar o seu exemplo, ele procura ser desapegado das coisas materiais. Foi exatamente isto que o apóstolo Paulo ele fez. Foi exatamente isto que ele ensinou. Paulo, ele procurava não ser pesado à igreja local. E quando nós falamos aqui que o apóstolo Paulo, ele não devia viver na avareza, e também este ensino passava para todos aqueles que recebiam o seu ensino, nós vemos que Paulo, quando diz que não seria pesado, Paulo não estava dizendo que o obreiro não deveria receber o sustento da igreja. Ele mesmo afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9, que não deve atar a boca do boi quando debulha. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo ele tinha uma liderança exemplar, mas isso não bastava. Ele aconselhou os obreiros a não olhar para si mesmo, mas olhar para Deus. Veja só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele diz: olhais, pois, por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja quando o apóstolo Paulo, ele diz: olhai por vós mesmo. Veja que Paulo estava mandando que os obreiros tivessem uma visão interior de si mesmo, que ele olhasse de forma introspectiva. E assim nós podemos ver que Paulo ele tinha um cuidado especial com aqueles obreiros para que eles pudessem realmente ser um exemplo na obra do Senhor. E assim, na caminhada de Paulo, ele aconselhou os obreiros para que eles pudessem viver de forma exemplar. Mas nós sabemos que o obreiro, ele não é um super-homem. O obreiro tem as suas limitações. O obreiro, ele tem as suas causas, ele tem os seus problemas. Isto não impede deles atuar no seu ministério, mas precisa, na verdade, ser bem administrado. E assim, nós precisamos compreender que nós não somos intocáveis, nós somos sujeitos às intempéries do tempo, às consequências da vida, mas é preciso nós tomarmos cuidado, tomar cuidado com o nosso corpo, tomar cuidado com a nossa alma e tomar cuidado com o nosso espírito. Assim, amados, nós sabemos que o obreiro ele deve zelar pela sua saúde, ele deve cuidar dele para que ele possa também ter forças para cuidar do rebanho do Senhor. Ele precisa zelar pela sua saúde física, pela sua saúde espiritual e a sua saúde emocional. Ele deve cuidar de si para que ele possa cuidar do povo de Deus. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, ele fala acerca de lobos cruéis e fala do rebanho. Quando ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmo levantarão homens que falarão coisas perversas. A metáfora do apóstolo Paulo acerca de lobos cruéis que não pouparão o rebanho fala dos maus obreiros e da igreja. Quando o apóstolo Paulo usa esta metáfora do lobo cruel, nós sabemos que os lobos, eles são animais sagazes, animais de alta resistência,
animais que perseguem a sua presa até destruir, até matar. Eles não são apressados, eles são capazes de andar muitos dias atrás da sua presa para matar no cansaço. Assim também é a falsa doutrina, assim também são os falsos mestres. A falsa teologia, o falso ensino, ele não entra na igreja de forma plena, entra pouco a pouco. É como se constrói um muro, é um tijolo a cada tempo. Então nós vemos que neste sentido, a falsa doutrina, o falso ensino tem atingido muitos ministérios. E o falso ensino traz prejuízo para a igreja, porque leva os cristãos a concordar, a aceitar, porque as coisas vão chegando pouco a pouco. Muitas coisas que nós reprovávamos no passado, as escrituras também reprovavam. Mas muitas coisas que no presente, muitos cristãos estão ficando alheio. Entre elas nós vemos aí a ideologia de gênero, quando muitos cristãos ficam alheios dizendo: eu não sou contra e nem a favor, cada um faz o que bem quiser, e ainda usa as escrituras para dizer que cada um vai dar conta de si mesmo. Mas enquanto muitos estão ficando neutros, as escrituras ainda afirmam que é pecado. Mas a tendência é de muitos ser concordantes, muitos aprovarem, mas as escrituras elas vão continuar reprovando. E assim nós podemos ver que muitas vezes, amado, as coisas vão entrando pouco a pouco e os cristãos vão concordando. Nós não podemos abrir mão das nossas convicções, nós não podemos fazer concessões, nós não podemos mudar os nossos valores, nós devemos seguir todos os padrões que são ensinados nas Sagradas Escrituras. Neste sentido, o apóstolo Paulo ele convoca os obreiros a ter compromisso de cuidar a cada dia do rebanho do Senhor, cuidar da igreja do Senhor. O obreiro tem uma grande responsabilidade perante o rebanho, até mesmo de proteger a igreja contra os lobos devoradores. Para isso, o obreiro ele tem a responsabilidade de alimentar o rebanho, de guiar o rebanho e de proteger o rebanho contra toda ideologia falsa, contra toda doutrina errada, contra todo propósito destruidor da igreja. É preciso ser banido. O obreiro, ele precisa ser qualificado, precisa ter uma visão espiritual aguçada para discernir e perceber aquilo que vem contra a igreja para desestabilizar a vida dos cristãos. Nós precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e de protetores da igreja do Senhor. Por isso, não vamos abrir mão daquilo que nós temos recebido do Senhor, não vamos abrir mão das nossas convicções espirituais, porque assim nós estamos verdadeiramente aprovados e fazendo a obra do Senhor com eficácia. No mais, estamos encerrando a nossa lição. Tenham todos uma excelente aula. Que Deus abençoe você e a sua família.